Fala galera, aqui é o Thiago Oberdan, do canal Oberdan Power BI. Então nós finalizamos aqui o que a gente conversou sobre cultura ágil, sobre mentalidade ágil de uma forma mais geral, né? E agora nós vamos falar sobre o Scrum, que é um framework. Como eu disse para vocês, framework é um template, é um padrão, né? Que a gente segue aí, nesse caso, para desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de software, de produtos, tá? E é muito interessante, o Scrum, a origem do nome é uma jogada de rugby, né? Aí assim, não vou colocar vídeo aqui para vocês, mas é só pesquisar no YouTube mesmo, assim, desse jeito que tá escrito, Scrum Rugby. E eu lembro que na época eu ainda conversei com um amigo meu que joga rugby, né, sobre isso, ele me deu uma explicação, foi legal de visualizar a formação do Scrum, né, como cada um ali tem sua função no jogo, é bem interessante. E assim, essa jogada, os jogadores eles se movimentam de uma forma muito dinâmica, harmônica e rápida, e eles conseguem assim, desviar dos adversários e conquistar os resultados. Mas assim, o que eu acho mais legal é uma formação que cada um tem o seu papel muito bem definido, e assim, quem tem o papel ali, por exemplo, de segurar, de ter mais força, o papel dele é esse, mas tem uma outra pessoa que não tem esse papel, ela não precisa se preocupar com isso a princípio, né? E eu acho que isso diz muito sobre o framework em si, sobre o Scrum, tá bom? E assim, dentro desse template, desse framework, né, as pessoas elas podem tratar e resolver problemas complexos e adaptativos, enquanto de forma produtiva e criativa, elas entregam produtos com mais alto valor possível. Olha como é que está fazendo sentido aí com o que a gente viu até agora sobre a mentalidade ágil. Dentro do Scrum, ele permite que a gente trate problemas que são complexos e adaptativos. Ou seja, a gente tem que lidar com a complexidade, com a adaptabilidade, né? E com isso a gente consegue ser produtivo e criativo para a gente entregar produtos com o mais alto valor possível, né? E olha que interessante, faz muito sentido com o que a gente tratou até aqui. E uma coisa que eu sempre bato na tecla é a gente entregar coisas com alto valor, tá, pessoal? E vocês vão ver agora, a partir de agora, que o Scrum ele tem pilares, papéis, cerimônias e artefatos que fazem aí com que a gente possa fazer essas entregas de uma forma mais tranquila, de uma forma mais clara, né? E quando eu falo, pessoal, mais tranquilo, não quer dizer que a gente vai trabalhar pouco com isso, não. A gente vai ter projetos e processos e produtos, a gente vai trabalhar muito. Mas o mais importante é a gente ter claro o nosso papel, ter claro o papel do outro, o que eu preciso esperar do outro, o que o outro precisa esperar de mim, e ter a cabeça aberta para que a gente seja extremamente adaptativo e tenha essa tranquilidade de conversar entre as partes, né? E ir caminhando por aí, tá bom? Então, primeira coisa que eu vou trazer para vocês aqui são os pilares do Scrum, tá? Ele tem esses 3 pilares, que é o pilar da transparência, o pilar da inspeção e o pilar da adaptação. O pilar da transparência é muito interessante, que ele precisa, o processo em si, ele tem que ser visível, ele precisa ser visível para as partes interessadas, né? A gente precisa ter padrões que são comuns para que todo mundo que observa possa compartilhar um mesmo entendimento do que está sendo visto. Muitas vezes vocês podem ter visto aí no dia a dia de vocês como gestão à vista, né? Então, o pilar da transparência é muito importante para que as pessoas vejam o que está acontecendo, em que pé que a gente está, como que a gente está evoluindo, né? Para que a gente possa ir... todo mundo está na mesma página no desenvolvimento aí dos nossos projetos, dos nossos processos. O pilar da inspeção, que é esse segundo, a gente até falou um pouco dessa questão da inspeção aí anteriormente, né? A gente precisa sempre estar inspecionando aí os nossos artefatos, né? A gente precisa inspecionar o progresso e tem que ser em direção ao objetivo da nossa entrega, tá? Então, assim, o que significa isso, basicamente? A gente precisa
ter transparência, a gente precisa sempre estar entregando valor, mas vamos ter a rotina de inspecionar as nossas entregas, não no sentido que eu comentei anteriormente, de cada linha, cada coisa que eu for fazer, eu tenho que inspecionar. Não é isso. Mas a gente fazer uma inspeção, às vezes, da entrega em si e avaliar, olha, aqui a equipe teve um problema, a gente precisou trabalhar 3 vezes mais do que a gente estava esperando por causa de uma burocracia, por causa de um gargalo que a gente teve. Para a próxima entrega, vamos tentar não fazer isso, né? E aqui a gente trabalha com umas coisas muito interessantes, assim, que vocês vão ver mais para frente, que é, por exemplo, o sprint. O que é o sprint? A gente define uma entrega e a gente faz um sprint, que é um tempo que a gente tira para a gente poder desenvolver essa entrega. Às vezes, vamos supor, é uma semana essa sprint. Aí a gente vai reunir a equipe, vamos direcionar o que cada um vai fazer, a gente trabalha nessa entrega até a data que a gente direcionou, por exemplo, né? E aí é legal, ao final de cada sprint, a gente fazer essas inspeções, além aí do que a gente faz diariamente ou semanalmente, dependendo da nossa operação. O pilar da adaptação, ele, assim, como eu disse, ele é fundamental pensando em metodologia ágil, bem dentro daquilo que eu comentei com vocês, por exemplo, do videocassete, né? Então, assim, não adianta nada a gente entregar um excelente videocassete num ambiente onde ninguém mais assiste fita cassete, né? Então, assim, se alguém da equipe, o profissional, o líder, verifica, por exemplo, que um ou mais aspectos do processo desviou do que estava aceitável, que a gente tem que definir também o que é aceitável de desviar, né? A gente sabe que os desvios acontecem, mas tem que definir o que é aceitável. O que geralmente vai ser inaceitável? É quando alguma coisa que acontece que vai inviabilizar o produto, ou vai fazer com que o produto não seja aceitável pelo cliente, por exemplo, né? E aí a gente precisa se adaptar o mais rápido, o mais breve, o mais assim, em tempo real, quando a gente consegue fazer isso, né? E aí a gente consegue, como eu disse, direcionar a nossa rota para que a gente não saia desses limites e faça a entrega de valor aí para o nosso cliente, tá bom? Então, assim, pessoal, quando a gente é transparente, quando a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo, né? Eu penso muito isso, assim, porque não sei se vocês já passaram por isso, de você, às vezes, estar trabalhando numa coisa que você não sabe necessariamente para quê. Para onde vai isso, né? Estou construindo aqui vamos fazer uma coisa genérica, assim. Estou construindo aqui uma planilha, né? Uma planilha que meu gestor, minha gestão me solicitou. Para quê? Eu vou pegar um monte de dados, jogar na planilha e passar para a gestão. Eu não sei para onde vai, não sei qual é a importância disso, né? Então, a transparência é muito importante nesse caso. Quando a gente inspeciona frequentemente o nosso trabalho, né? E frequentemente, igual eu disse, não é linha a linha, não. É numa determinado período que a gente define. Diário, semanal, quinzenal, depende aí da operação. A gente é capaz de modificar as nossas entregas para que a gente perceba quando a gente está saindo dos limites e direcione a nossa rota, né? E lembrando, pessoal, o nosso intuito sempre é criar um alto valor para os nossos clientes, tá? Então, esses são os 3 pilares aí do Scrum. Agora, no próximo vídeo, eu vou passar para vocês quais são os papéis dentro desse framework, tá bom? Então, até o próximo vídeo, pessoal.